Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui aos canais Gap Filosófico e o canal Leitor Subversivo. Hoje estamos recebendo aqui Domênico Ur, que vai falar um pouco sobre esquizoanálise e estados alterados da consciência, psicodélicas e delirar respirando. Seja bem-vindo. Fica à vontade, Domênico. Um prazer recebê-lo aqui para ouvi-lo. Legal, valeu pelo convite. E aí a ideia é que a gente possa discutir hoje esse tema, né? Tanto a questão dos psicodélicos, estados alterados da consciência, e pensando como que o referencial teórico da esquizoanálise pode contribuir para essas reflexões, né? Aí eu fiz um slide aqui para facilitar, e obviamente quem estiver conectado, aí pode ir fazendo pergunta durante, né? Que aí a gente consegue ter um diálogo mais qualitativo, né? Bom, então o Alberto tinha me convidado para falar aqui com vocês. Aí tinha sugerido vários outros temas, né, mais de esquizoanálise política, mas aí ele lembrou de um artigo que eu tinha escrito, né, chamado Estados Alterados da Consciência e Esquizoanálise, e para a gente fazer um pouco essa discussão, como que funciona, tanto no âmbito clínico e concreto, né? Porque, obviamente, a gente tem toda essa questão de uma moda atual dos psicodélicos, as pessoas já vendo a utilização de alucinógenos como uma certa utopia, algo que poderia levar a um certo desenvolvimento humano, convivência, abertura da consciência e etc. E que, de certa forma, a gente pode pensar sim, né, uma questão de que realmente os psicodélicos, né, podem produzir uma molecularização do inconsciente, podem produzir uma abertura para outros territórios existenciais, mas, por outro lado, a gente sabe que também tem grupos muito conservadores que utilizam psicodélicos, e um exemplo disso foi na eleição, né, na eleição agora para a presidência, em que um setor significativo do Santo Daime era a favor do coiso, era a favor do cara que queimava as florestas. Então, é muito interessante pensar, né, o Santo Daime, uma religião, uma doutrina extremamente ligada à natureza, e a gente teve 4 anos de genocídio, 4 anos de queimadas, incêndio da floresta, e mesmo assim, quase metade da doutrina era a favor da extrema-direita, né? E sabendo-se que a ayahuasca é uma das substâncias mais fortes e que causam maiores alterações, né? Então, a gente vai discutir aqui em 3 momentos, né? O primeiro momento é mais a questão da consciência, né? O que é consciência na esquizoanálise, então a gente vai ter uma discussão mais filosófica, de certa forma, no começo. Depois a gente vai discutir os efeitos dos psicodélicos e depois não só os psicodélicos, né, para finalizar, como no âmbito clínico podemos ter essas alterações da consciência, entre aspas, de uma forma sem a utilização de químicas, né? Como que a gente pode delirar respirando, delirar a partir de intervenção corporal, intervenção clínica, que é bastante interessante. Bom, primeiro a gente tem que, então, desconstruir o que é a consciência. Porque, como o filósofo Spinoza coloca, a consciência é o lugar da ilusão. Porque, e o que seria a consciência? Muitos vão pensar que a consciência seria um espírito, a consciência seria a expressão do eu, né? A consciência seria esse clarão na cabeça, né? Mas o Spinoza vai falar que a consciência, muitas vezes, é o lugar da ilusão, no sentido que ela pode encobrir, pode, de certa forma, achatar o regime de composições dos corpos, a potência dos corpos, né? Então, a gente tem que lembrar que a consciência vai ser uma resultante dos agenciamentos de corpos, ao invés da consciência ser algo que vai dominar o corpo, né? Ou vai anteceder o corpo. E claro que a gente tem uma lógica, ontologia herdada, que é o pensamento cartesiano, no caso do René Descartes. Então, há toda essa questão do cogito, e o que o cogito traz, né? O cogito é essa enunciação que todo mundo conhece, né? Eu penso, logo existo, mas o cogito vai trazer uma ficção de uma anterioridade da consciência mediante aos dados do fora, em relação aos fluxos do real, né? Então, eu penso, logo existo. Então, a atividade de cogitação desse ser consciente vai produzir o real. Só que na esquizoanálise veremos que é o contrário. Não há uma anterioridade de um sujeito do conhecimento frente ao dado, mas esse sujeito vai ser construído pelos regimes de força
do dado. E o dado a gente vai entender como os fluxos, o real, as forças que nos circundam. Então, a gente vai ter uma inversão, que não é a consciência do eu que vai produzir o dado, mas sim esse jogo de afetações do fora que vai produzir o eu e a consciência. Então, é muito interessante que essa inversão é o que a gente falaria de uma espécie de um empirismo transcendental, né? ou mesmo um empirismo selvagem do Guattari, no qual o Deleuze sempre elogiava, né? Ou seja, então, há essa inversão. E a consciência não vai ser vista como uma coisa, nem como uma entidade. De certa forma, vai ser vista como uma espécie de brecha. Né? A consciência encontra uma brecha, uma fissura. Né? Então, é muito interessante pensar essa ideia de brecha ou de fissura, ou mesmo como tela negra. Né? O Deleuze falará, né? A consciência como uma tela negra, como um centro de indeterminação, né? Então, um centro de indeterminação que passa, de certa forma, a ser povoada por essas imagens luz, essas linhas de luz. Né? Então, a gente pode pensar esses fluxos, esse real preenchendo essa consciência, ou modelando essa consciência a partir de suas linhas de luz. Então, a gente pode pensar que essa brecha, essa tela negra, esse centro de indeterminação, vai funcionar muitas vezes mais como uma articulação de imagens, movimento. Então, aí, claro, né, aí uma discussão um pouco mais filosófica, o Deleuze, em Diferença e Repetição, ele vai criticar a ideia de imagem do pensamento, a imagem do pensamento como sendo uma espécie de fixidez do pensar. Só que isso foi em 68, mas o que é interessante em toda obra filosófica, o que é interessante no desenvolvimento do pensamento de qualquer intelectual, qualquer pensador, é que o pensamento vai mudando, as enunciações mudam. Então, quando o Deleuze trabalha com cinema, ele não vai pensar mais em imagens do pensamento estáticas, mas sim imagens, movimentos. Então, essa imagem não estará restrita a uma internalidade, e o movimento não estará restrito à externalidade, mas a imagem e o movimento vai fazer essa articulação. Né? Então, é interessante que aí nos estudos sobre o cinema, que começam em 81, apenas 13 anos depois, né? Por isso que quando vocês forem estudar, né, ler, ou quem já leu o que é filosofia, vai ver que a imagem do pensamento tem uma outra acepção em relação à diferença e repetição. Então, a consciência vai ser formada por essa articulação com as imagens, movimentos. Mas a consciência, diferente do suposto da fenomenologia de Husserl, não vai ser a consciência de algo. Então, não haverá uma intencionalidade da consciência. Então, lembre-se, meditações cartesianas do Edmund Husserl. É claro, né? Vou ficar falando de várias coisas ao mesmo tempo, num curto período de tempo, mas aí vocês podem sempre perguntar. Né? Mas o Husserl, ele vai pensar, né? Vai trabalhar essa intencionalidade da consciência, a consciência sendo a consciência de algo, e lembrando que é esse primeiro movimento da noesis, que seria essa consciência enquanto apreensão, de certa forma, que seria essa incorporação desse dado do fora, e depois haverá um segundo momento husserliano, que é a consciência e o seu movimento noemático. Né? Então, de certa forma, a gente poderia pensar com uma certa extrapolação da consciência para o campo. Né? Então, o campo noemático, e aí vocês que estudaram meditações cartesianas vão ver essa diferença entre noesis e noema, né? E claro que essa ideia do campo noemático vai resultar no conceito de Lebenswelt, que é o mundo da vida em Husserl. Né? E claro, né? Acho que estou falando um pouco mais de filosofia devido ao nome do canal, do Gap Filosófico, mas vamos voltar para os estados alterados da consciência. Né? Então, não teremos essa ideia da consciência de algo. A consciência é algo na esquizoanálise. Então, a consciência vai ser essa articulação dessas imagens, movimento. Então, não haverá uma internalidade separada do externo. Né? E, então, essa relação dentro e fora vai perder, de certa forma, vai perder esse liame. E é claro, né, se a gente pensar sobre nós mesmos, né, o que é que nos diferencia, o que é que nos separa do fora? Será que é o meu envelope biológico que vai me separar do fora? Ou será que essa própria ideia do eu vai além do biológico, vai além do envelope psíquico? E, obviamente, a gente vai ver que sim, né? A gente vai ver que o eu vai extrapolar
a pele, né? Então a gente vai entrar nesses agenciamentos, não só com outros, não só com um imaginário, mas também com uma série de máquinas técnicas, né? Então, como nós hoje somos esse ser, né? Esse ser ciborgue, né? Esse ciborgue, essa discussão que a Donna Haraway, né, a feminista Donna Haraway, traz para pensar o gênero, mas a gente pode pensar como que somos esses ciborgues, porque somos uma expressão, somos o agenciamento dessas N acoplamentos, né? Então, a consciência, a gente poderia derivar do pensamento deleuziano, funcionaria de duas formas. Primeiro, como a apreensão, seleção desses dados do fora, e segundo, ao mesmo tempo, né, que tem essa apreensão, uma forma de operacionalização desses dados, né? Então é muito interessante a gente pensar como que pode funcionar nossa consciência da mesma forma que há uma apreensão de um pedaço desse fluxo, nós operacionalizamos esse dado do fora, né? Bom, então, só uma teorização bem rápida da consciência, né? E eu já falo, né? Caso toda essa teorização está nesse livro aqui, né? Esquizoanálise e Esquizodrama, e também está no artigo com esse mesmo nome. Mas então, falando um pouco da consciência de forma geral, a gente tem que se questionar sobre essa ideia do alterado, né? Será que o termo estado alterado da consciência é o que melhor define esses estados, entre aspas, né? Então, quando a gente utiliza, né, quando a gente analisa esse termo estado alterado, a gente já percebe que há uma espécie de lógica do negativo, né? Lógica do negativo no sentido que é uma lógica dicotômica. Supõe-se que é uma consciência normal, que seria positiva, e uma consciência anormal, que seria o estado alterado. Então, de certa forma, esse estado alterado seria o negativo da vigília, né, do estado da vigília. E lembrando que essa lógica da negatividade é algo que o Deleuze ele critica em toda a sua obra, né? Então, se a gente pega o livro de 62, Nietzsche e a Filosofia, ele vai criticar muito a lógica da negatividade hegeliana, e por isso que ele vai criar todo um enunciado das multiplicidades, das positividades, que são coroadas em diferença e repetição. Então, claro, né? Então, o estado alterado marca essa ideia do negativo de algo. Mas, então, é negativo do quê? O negativo da consciência da vigília, que muitas vezes a consciência da vigília é a consciência liberal, a consciência capitalista, que é essa consciência que deve estar ligada ao máximo para trabalhar e produzir mais. Então, por isso que nos Estados Unidos as pessoas têm um grande uso de anfetaminas, e a gente também tem uma certa mitificação com o doping intelectual, né, ficar mais ligados possível, né, porque então essa consciência que seria considerada normal seria essa consciência para a hiperprodução, a consciência em que deveríamos estar muito ligados para estudar mais, trabalhar mais, produzir mais, etc. Né? Mas, no caso, o que vemos, né? Não apenas dois estados da consciência, não apenas o estado da vigília e tampouco esse estado desviante, esse estado da alteração. Mas a gente teria que pensar que há uma multiplicidade de estados. Então, ao invés de estados, eu prefiro pensar posições conscienciais, modos conscienciais, frequências conscienciais, porque então a gente tem que pensar a operação da consciência funcionando mais como uma espécie de ondulação, ou se a gente pode pensar assim, uma espécie de ressonância, rotação, né? Como se a consciência funcionasse com frequências de hertz, às vezes mais rápido, então haveria uma multiplicidade de posições conscienciais. Porque Estado, né, a crítica é isso. O Estado, como o próprio termo já coloca, é algo estático, né? Então remete a uma estaticidade, ao que está parado, ao que está em repouso, né? Por isso que em Lógica do Sentido, o livro do Deleuze de 69, ele já começa em que ele vai criar nessa oposição entre a lógica do ser, e a lógica do ser remete ao estado de coisas, ao estático, ele vai opor a lógica do ser à lógica do devir. E aí o devir vai ser o contrário
do estado de coisas. O devir vai ser o fluxo louco, um movimento ilimitado, né? Esse entre, né? O entre do devir. Então, quando a gente vai falar em estado da consciência, de certa forma, a gente está encaixotando a consciência em formas, né? Então, haverá a consciência normal e a consciência delirante do louco, do improdutivo, do hippie, né? Então, esse termo estado não é muito correto, né? Então, é melhor falarmos em posições conscienciais, modos conscienciais, porque se a gente pensar esse mecanismo de apreensão e operacionalização do fora, mas no fora que é dentro, ele vai ondular em frequências distintas a todo momento. Então, a gente vai ter uma grande variação de modos conscienciais o dia inteiro. Então, alguém quer falar algo? Rapidamente, essa questão da imaginação, né, que no seu artigo você menciona que há uma demarcação negativa em Spinoza da perspectiva da negativação que Deleuze desloca essa questão, né? Qual seria a integralidade da perspectiva da consciência, se é que você trata disso, referente à questão da fantasia? Tem uma demarcação, uma posição referente ao processo da fantasia em detrimento da imaginação, ou como é que você lidar com isso? Essa é uma ótima pergunta, né? Fantasia, imaginação, consciência, mas eu vou trabalhar isso um pouquinho mais na segunda metade, quando a gente for falar do delírio, Tranquilo. Dessa produção intensiva, né? Eu acho que são questões bastante interessantes para a gente pensar a nossa própria vivência também, né? A nossa própria fruição nesses N aspectos, né? Mas eu vou falar isso um pouco mais no final, pensando a questão do transe, a questão dessa modulação das posições conscienciais, né? Então é um pouco isso, a gente tem que desmistificar essa ideia, né, de que eu estou no estado da consciência normal e de repente eu tenho que atravessar um muro branco, uma parede para chegar no estado alterado da consciência. Eu tenho que tomar um psicodélico, um LSD e aí que eu vou enlouquecer e atravessar o muro. A gente tem que tirar um pouco esse mito porque nós estamos nessa ondulação entre diferentes posições conscienciais o tempo inteiro. Então, por exemplo, é só a gente perceber, né, o nosso grau de atenção, o nosso grau de devaneio, o nosso grau de fantasiar, né, em situações do trabalho, do entretenimento. Então, vocês estão vendo uma aula, ou mesmo essa live, e aí está dando um sono, vocês começam a borboletear, começam a delirar. Então, há uma ondulação desses modos conscienciais, né? E aí eu trouxe uma foto aqui do divã, né? O divã, pensando que a máquina, né? A máquina príncips da psicanálise, o sofá divã é uma tecnologia, por mais seja do fim do século XIX, no Império Austro-Húngaro, mas essa tecnologia do sofá divã, a partir desse agenciamento maquínico-corporal e o agenciamento coletivo de enunciações, buscava produzir outras produções, quer dizer, produzir, né, outros modos conscienciais, que é o que os psicanalistas hoje chamam, né, que são as manifestações do inconsciente. Então, as manifestações conscientes, a gente pode pensar assim como, de certa forma, essa operacionalização sobre esses modos conscienciais, e lembrando que o sofá divã é um dispositivo que tem eficácia, mas uma eficácia com uma baixa intensidade, né? Eu digo baixa intensidade comparando com dispositivos mais pujantes, né, de certa forma. Então, claro, né, se a gente vê um comercial na TV, há todo um processo de captura da atenção, um processo de criação de sedução, né? E, obviamente, a gente vai ter essa alteração consciencial também nas situações de entretenimento ou no vício, né? O vício, as redes sociais, né? Que é uma captura da atenção, ou mesmo antes de dormir, né? Então, vocês percebem que antes de dormir, quando a gente está quase pegando no sono, a gente começa a viajar, delirar, criar histórias muito divertidas na cabeça, que é o que a gente chama de hipnagogia. Né? Hipnagogia também seria uma transição desses modos conscienciais, né? Ou seja, aquela questão, né, do relógio, do hipnotizador, que aparecia no Fantástico, aquelas situações de transe, a pessoa ficava com o corpo duro, igual a uma madeira, né, igual a uma ponte, a pessoa andava em cima dela. Isso já seria um transe muito profundo, esses transes da TV. Mas a todo momento a gente tem essas alterações conscienciais, essas modulações. Claro, acho que
aqui na tela, né? Se a gente ficou olhando para o centro por muito tempo, não vai trazer uma confusão na nossa cabeça dessa imagem, mas muitas vezes utiliza-se, né, práticas de alteração perceptual para que a pessoa tenha uma alteração consciencial, né? Bom, então, eu falei um pouco de dispositivos de baixa intensidade. A hipnose pode ser um pouco maior intensidade, mas o sofá divã pretende, né, ter esse trabalho do inconsciente, né, essas manifestações do inconsciente a partir da associação livre. Mas como estamos falando de psicodélicos, né, psicodélicos, de certa forma, é o que está mais na moda para entendermos, para discutirmos essa questão da modulação das posições conscienciais. E claro, quando falamos de drogas, né, acho que a discussão vai muito para uma moralidade, né, fala assim, é proibido pela lei, não vamos discutir, então é um absurdo. Eu sou professor de psicologia, a gente, no curso de psicologia, tem que preparar os profissionais para diversas situações, mas a discussão sobre as drogas é uma discussão muito ainda presa pela moralidade. Então, praticamente nenhum professor fala sobre as drogas, ou quando a gente fala de psicodélicos, alguns alunos podem se sentir um pouco incomodados, dão aquela risadinha nervosa, mas obviamente são coisas que a gente tem que discutir a fundo. Então temos vários tipos de drogas, as legais e as ilegais, né? Então cada dia a gente tem mais farmácia, né, que vende as drogas legais, ou mesmo os comerciais, a TV que sempre associa o álcool, né? O álcool é uma droga super perigosa a momentos de prazer, estímulo, né? Mas para nós, o que se refere ao uso psicoterápico, ou a questão dessa modulação das posições conscienciais, os psicodélicos são instrumentos muito importantes. Lembrando que no Brasil, né, a gente tem que ressaltar, né, grifar, que no Brasil o uso de psicodélicos com finalidades psicoterápicas ainda é proibido. Não se pode ministrar nenhum tipo de psicodélico com finalidades profissionais. A gente só pode fazer isso no âmbito da pesquisa quando é aprovado pelo Comitê de Ética, né? Mas, então, o que é interessante é que o uso de psicodélicos, de certa forma, acelera essa modulação consciencial em que a gente pode sofrer uma certa raspagem dessa consciência, desse eu instituído que já estamos muito acostumados, já está muito estratificado. Mas, de qualquer forma, né, eu vou falar um pouco dos psicodélicos para alteração da consciência, mas não de uma forma apaixonada, romântica, achando que os psicodélicos vão ajudar tudo, porque psicodélicos não são nada mais, nada menos que químicas, né, químicas que vão alterar o nosso humor, alterar as formas que vemos o mundo, né? Então, um livro clássico, né, que aqui está nesse slide, né, que é o Teoria e Prática da Narcoanálise, é um livro de 52 do José Blecher, um psicanalista, psiquiatra marxista, e então ele é mais um médico, dentre muitos outros, que teoriza sobre o uso de determinadas drogas, né, não só psicodélicos, como forma de conseguir efeitos psicoterápicos, né? Então a gente vai ter bastante discussão sobre isso, e aí um colega do Blecher, que é o Gregório Barenblit, né? O Gregório Barenblit, que é uma grande referência para mim, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele. Ele também, né, ele como psiquiatra, esquizoanalista e criador do esquizodrama, ele vai ter um período que ele vai utilizar psicodélicos no processo psicoterápico e esquizodramático. Então, ele é um argentino, né? Então ele vai fazer bastante uso de LSD, né, com seus pacientes, e naquela época, na Argentina, era permitido o uso de LSD com fins psicoterápicos. Então, ele ministrava para os pacientes, e também ketamina, né? Mas óbvio que havia uma burocracia para poder comprar esses psicodélicos, né? Mas podia ser utilizado. E aí depois, aí eu perguntei para o Gregório, falei, Gregório, por que você parou de ministrar LSD para os seus pacientes? E aí depois ele falou meio brincando, falou assim, porque quando proibiram o LSD que a gente encontrava na rua, a gente não sabia a sua qualidade. Então ele fala um pouco dessa questão. E claro, né, não só LSD, que a gente está tendo muitas pesquisas, principalmente no campo da psicologia transpessoal, mas também o MDMA,
mas não temos tanta pesquisa com a ayahuasca, né? E a ayahuasca, que todo mundo sabe, né? A ayahuasca foi mais explorada, assim, mais um chá, né? Mais uma bebida fermentada que foi explorada, né? A ayahuasca ficou mais conhecido pelo Santo Daime, pela doutrina do Santo Daime, que é do mestre Irineu, o padrinho Sebastião. Aí eu creio que hoje, né, o líder do Santo Daime é o padrinho Alfredo, que é um dos filhos do padrinho Sebastião. E então uma religião sincrética brasileira, né, que você tem um sincretismo entre crenças dos povos da floresta, cristianismo, umbanda, tinha mais alguma coisa que eu não lembro, e que se cria uma religião, né, quando o mestre Irineu, um dia, né, que era um seringueiro, ele tomou ayahuasca com indígenas lá da floresta amazônica. Inclusive, essas fotos sou eu, né? Sou eu em 2001. A de cima eu estou indo embora do Céu do Mapeá. O Céu do Mapeá poderia ser tipo a Meca, né? A Meca do Santo Daime. É muito interessante porque é um projeto político, né? Um projeto político-social, realmente uma sociedade alternativa, em que seus fundadores eram pessoas muito politizadas da região sudeste e sul do país, que mudaram, né, lá para o Céu do Mapeá, que eles chamaram Céu do Mapeá, né, que é dentro da floresta amazônica, mais do lado do Acre, né, do lado do Acre, mais da Amazônia. E aí juntou-se, né, o povo ribeirinho, né, que vivia ali, juntou-se com esse pessoal do Sudeste e aí acabaram criando o Santo Daime. Inclusive, há ex-guerrilheiros da década de 60 que foram que acabaram sendo muito importantes para o Santo Daime num ponto de vista mundial, inclusive o Alex Polari, o guerrilheiro Alex Polari, que tem até uns livros legais sobre guerrilha, né? Eu tenho ali, mas não vou mostrar, porque eu não encontro tão rápido, né? E poesias também sobre esse período, né? Então, Alex Polari acabou sendo uma das grandes lideranças. Então, em cima, eu estou indo embora do Céu do Mapeá, embaixo é quando estamos indo, né? Então, a gente vai com os canoeiros, aí vai ter os igarapés, né? Mas aquelas canoas com motor, e para chegar lá no Céu do Mapeá, demoramos 2 dias, né? 2 dias ali nos afluentes do Rio Purus. Assim, bastante interessante, mas bastante difícil também, né? Claro, depois eu posso falar também sobre algumas questões da ayahuasca, né? Aí se alguém perguntar, você já tomou ayahuasca? Assim, já tomei, né? Acho bastante interessante e acho que é muito psicoterápico. Eu tenho um amigo e uma galera que foi tratado com ayahuasca para tratamento de dependência em cocaína, que a galera que ele tinha esse problema de dependência em cocaína, aí ele foi tratado com ayahuasca, aí ele falou de várias pessoas que utilizaram para isso, mas foi com acompanhamento médico. Existe essa pesquisa aqui dentro do Brasil, que ele é argentino e ele veio para o Brasil, e ele falou desse uso lá na Argentina em tratamento contra a dependência. Os grupos, né, as comunidades que utilizam a ayahuasca, eles já sabem disso há muitas décadas. Então, o Santo Daime esse chá, né, esse chá que vem de um cipó e uma folha, né, que eles chamam de jagube e chacrona, a folha, né? Aí tem todo esse processo do feitio. E eles, então, é um chá que provoca uma grande limpeza no corpo, tanto uma limpeza física como uma raspagem psíquica e afetiva. Então, há muitos relatos de pessoas que eram muito viciadas em crack e outras drogas, que ao utilizar o ayahuasca passam por essa limpeza, né? E aí conseguem se desintoxicar do vício ao crack. Então, é bastante interessante esse processo. Mas, obviamente, a gente não pode romantizar também, né? Porque a ayahuasca é uma substância muito forte, então ela vai intensificar processos corporais, afetivos e psíquicos que estamos passando. E pode ser qualquer processo, né? E isso a gente vai discutir mais no final. E então, a ayahuasca vai... Como poderia dizer, né? A ayahuasca, de certa forma, vai desterritorializar essas nossas lentes conscienciais. Mas, ao mesmo tempo que desterritorializa, né, essa consciência, né, causa essa ampliação
no horizonte, também vai trazer uma visceralidade na superfície da pele. Então, a gente vai, de certa forma, ter uma imersão em nós, né? Uma imersão no que fazemos, imersão no que sentimos, nos nossos preconceitos, né? É uma grande raspagem do eu. E, obviamente, isso vai trazer um grande sofrimento também, né? Um grande sofrimento porque podemos constatar muitas coisas em nós que não gostamos, que temos vergonha, né? E claro que isso tem um potencial, essa crise, né, tem um potencial de transformação, mas também é muito sofrida para a pessoa que está passando. E então, em alguns casos, essa dessetorialização esquizo, né, então, na minha opinião, a relação, né, tomar ayahuasca poderia ser uma esquizoanálise em ação, mas tomar ayahuasca não no Santo Daime, nem na União do Vegetal, né? Tomar assim de uma outra forma, porque tomar ayahuasca você vai ter essa vivência de um laboratório de psicose experimental, sem sombra de dúvida, né? Mas aí o problema pode ocorrer, então, ao mesmo tempo, pode ser muito intensivo, trazer associações, uma potencialização, ter uma nova produção, uma transmutação subjetiva ali, como muitos casos ocorrem, mas também pode haver uma esquizofrenização tão hard, tão pesada, com que a experiência vai ser caótica e dispersiva. Então, nesse caso, a gente pode ter essa produção de uma vibração tão intensiva, na qual, ao invés, né, de a gente criar um corpo sem órgãos, né, esse corpo sem órgãos pleno e orgiástico, a gente pode tangenciar a linha da morte. Então, vai ter muitos casos de surtos esquizofrênicos antiprodutivos, no qual as pessoas podem praticar suicídio, ou as pessoas podem tornar-se homicidas, como teve o fatídico caso do padrinho Glauco, o cartunista, né? Então, o Glauco, que era daquela geração do Laerte, do Angeli, né? E o Glauco, ele era o padrinho do Céu de Maria. O Céu de Maria era uma igreja do Santo Daime no Pico de Jaraguá, em São Paulo, que inclusive eu já fui para lá, né? Eu não sei se fui em 99 ou 2000, foi há muito tempo atrás, então, assim, ele era um padrinho muito influente, né? E quando eu fui, inclusive, foi a esposa dele que recebeu, né? Nós que queríamos experimentar a ayahuasca, né? Claro, a gente queria fazer mais uso recreativo, a gente não tinha essa ideia da religião, mas fomos muito bem recebidos. Mas a gente viu que o Céu de Maria tinha um clima meio pesado, né? Uma energia meio ruim, não pelo Céu de Maria, de forma alguma, mas essa energia ruim que todo mundo que vive numa grande cidade, uma grande capital como São Paulo, né, uma capital muito acelerada, violenta, neoliberal, né, a gente levava já uma bad trip ali. E aí, infelizmente, o que ocorreu, só para encurtar a história, um dos participantes do Santo Daime do Céu de Maria, que é o Cadu, ele teve um surto, mas um surto meio comprido, né? Então ele começou a acreditar que o seu irmão era o Messias. E aí um dia ele foi com uma arma ao Céu de Maria, queria levar o Glauco para falar com a sua mãe, a mãe do Cadu, para convencê-la de que o seu irmão era o Messias. E aí estava tão surtado, no mau sentido, né, ali, que assassinou tanto o Glauco como o filho do Glauco. Então esse foi um caso terrível, né? Foi um caso terrível no qual a ayahuasca, né, acabou trazendo um modo cronificado e destrutivo de ser, que depois eu vou discutir também, e que foi assim, essa abolição da vida, abolição e autoabolição da vida. Aí o Cadu fugiu, aí ele foi preso, e depois de ser preso, ele, como era de uma família classe média alta, ele conseguiram provar, né, que ele era inimputável, né? Então tem essa figura da inimputabilidade que o Foucault trabalha bastante. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu ir para uma clínica psiquiátrica privada, e aí, claro, né, o Cadu matou o Glauco em São Paulo. Entretanto, o Cadu tinha família em Goiânia, então ele veio numa clínica psiquiátrica privada em Goiás, e ficou, vamos supor, 2 anos, saiu de lá, saiu dessa clínica psiquiátrica, então voltou à liberdade, e foi estudar psicologia. Ele foi estudar psicologia, se eu não me engano, na Católica de Goiás, na PUC, e na época eu já morava aqui em Goiânia. Eu sempre falo assim, ufa, né? Ainda bem que
eu não o conheci, porque o Cadu voltou transtornado. Ele voltou transtornado, muito violento. Então, assim, claro, né? Não estou falando que a culpa é da ayahuasca, né, mas a ayahuasca foi um catalisador nesse caso. Então, ele voltou muito violento, cometendo latrocínios, e aí foi preso de novo e acabou falecendo na cadeia, né? Então, obviamente, o que eu quero dizer, né? A substância é muito forte e deve ser bem trabalhada, porque a gente pode ter tanto a criação, né? Criação de estados, de posições intensivas, corpos mais potentes, mas ao mesmo tempo essa consciência cronificada que produz a morte. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Rapidinho. Você prefere responder as perguntas? Tem uma pessoa que colocou aqui no final ou pode ir colocando à medida que você for falando? E outra coisa. Vamos dialogando. Aproveitando também, por muitas vezes a psicanálise majoritária, né, tem uma abordagem meio conteudista dessa questão, né, no sentido de que há uma espécie de recalcamento no inconsciente que foi despertado em contato com a substância, talvez. Né? Então, como é que essa dimensionalidade que você trabalha, né, digamos assim, nas posições do consciente, né, como é que você denotaria essa concepção para além desse conteudismo do inconsciente que estava represado e etc e tal? Aí eu vou colocar logo a pergunta aqui, pode ser? Claro, pode ser sim. Ele diz assim, Vinícius Reis: boa noite, professor, que aula enriquecedora. Hoje em dia, apesar de ser possível realizar pesquisa com psicodélicos, existe resistência por parte da academia, correto? Conhece linhas de pesquisa na academia, creio eu? Bom, então, se a gente pensar a fundação da psicanálise é bem criativa, é bem caótica. O Freud ele era um grande experimentador, ele tinha muitos métodos distintos de trabalho. Então, trabalha com neuroanatomia, ele fatiava o cérebro, depois foi para hipnose, e ele era um grande usuário de cocaína, né? Tanto cocaína no ponto de vista para o lazer, como para a psicoterapia, né? Então ele receitava muita cocaína para as pessoas, ele não sabia ainda dos efeitos deletérios, inclusive um amigo teve surtos terríveis, né, com a cocaína, e alguns teóricos da psicanálise vão falar que a criação do Talking Cure, né, a cura pela fala, foi um dos traumas pelo uso da cocaína no âmbito psicoterápico, né? Então, por um lado, a psicanálise vai ter uma criação mais intensiva, mas o que ocorre hoje em dia foi essa institucionalização, essa burocratização de qualquer saber, em que a psicanálise virou algo quase asséptica, né? Virou quase a restauração do confessionário na atualidade, né? É o novo padre, o novo sacerdote, se a gente pensar as associações psicanalíticas, né, que há uma reprodução do discurso do mestre. Mas, obviamente, também a gente vai ter vários psicanalistas criativos, com práticas libertárias, práticas autônomas de potencialização da vida, né? Não é porque a pessoa é psicanalista que vai ser ruim, né? De forma alguma. Mas o que é uma pena é que esse potencial criativo, o insurgente freudiano, acabou virando mais uma reprodução dogmática religiosa das associações psicanalíticas, né? E muitas dessas críticas que eu coloco, quando eu falo, né, a restituição do sacerdote na figura do psicanalista, né, a volta do padre, né, não sou eu que faço a crítica, quem faz essa crítica é o Deleuze e o Guattari, né? Então, se vocês vão ver, né, a maldição do padre ali no texto sobre a criação do corpo sem órgãos, ou mesmo aquele texto famoso no Diálogos com a Claire Parnet, que é psicanálise morta-análise, né? Mas não só, né, a psicanálise tem esse problema com a própria academia, né, a própria universidade, porque tem essa questão de uma moralidade, porque é um pouco a falácia, né? A falácia das ciências humanas. A gente fala que a ciência é neutra, mas não é neutra coisa nenhuma, né? Porque toda a ciência vai estar em volta de relações de forças, relações de poder. E algo que a gente reproduz nas ciências humanas e na psicologia, devido ao discurso da neutralidade, é o moralismo, né? Então, ser moralista, moralizador, é um efeito, né, da negação política de como as ciências se constituem. Então, é um moralismo que não se deve usar drogas, né, usar psicodélicos. Então, se faz poucas pesquisas com psicodélicos também, porque podem ser perigosas, né? Mas há, sim, pessoas que vêm fazendo pesquisas com psicodélicos. E a gente pode citar, né, grupos ligados à Federal do Rio Grande do Norte, não só o grupo do Siddhartha
Ribeiro, havia um outro pesquisador, que inclusive em Goiás, é o pessoal da psicologia transpessoal que está nesses grupos de pesquisa, né? Então, o pessoal da psicologia transpessoal, inclusive em Goiás, tem o Álvaro Jardim, se eu não me engano, né? É um psicólogo clínico transpessoal, que foi um dos que organizou, acho que traduziu esse livro aqui, do casal Grof, né? Stanislav Grof, que que também tinha essa questão, né, da modulação das posições conscienciais, e algo que o Barenblit utilizava e que eu vou falar, né? É claro que acho que comecei a falar outras coisas e aí eu vou pular algumas coisas para a gente conseguir ir mais rápido. Bom, então, no âmbito da psicoterapia, de uma clínica política, creio que esse personagem, o Gregório Barenblit, é fundamental, né? Então, o Gregório Barenblit é um argentino mineiro, ele veio para o Brasil devido à violência de Estado na Argentina, ele foi ameaçado de morte, levou tiro, quase morreu, e veio para cá, inclusive no Brasil também foi ameaçado, ele teve que contratar guarda-costas, né? E é uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito interessante, porque além de ser, quando ele fez a formação de médico, ele estudou o marxismo, né? Então é muito interessante pensar que os médicos e psiquiatras na Argentina, na década de 50 e 60, faziam formação em marxismo, né? Muito diferente do cenário brasileiro. E o que resultou disso? Que muitos psicanalistas argentinos eram de esquerda. E então muitos psicanalistas argentinos foram perseguidos pela violência de Estado, pela ditadura, e muitos foram assassinados. No caso do Barenblit, veio para o Brasil, né, como fuga da violência do Estado, e no Brasil já é um cenário contrário, né? A gente sabe que os médicos eles são muito elitistas, né? É de uma elite feudal, uma elite conservadora muito primitiva, né? Então todo mundo sabe como a classe médica um pouco o declínio, né? O declínio do pensamento, não todos os médicos, sem sombra de dúvida, mas assim, essa classe médica que está no CFM, no Conselho Federal de Medicina, que está em alguns CRMs, eles que defenderam a cloroquina sem base em estudos, eles defenderam por adesão ao projeto da extrema-direita. Então, não tem como falar bem dessa classe totalmente antiquada e que vai, ao invés de ter decisões científicas em pesquisas, vai apoiar a cloroquina para puxar o saco do presidente da época, né? E então o que resultou dessa classe médica totalmente elitista do Brasil? Ao invés dos nossos psicanalistas serem contra a ditadura ou serem perseguidos pelo Estado, nós no Brasil tínhamos inclusive psicanalista que era torturador do DOPS, né? No caso do Amilcar Lobo, bastante registrado, mas além de ser torturador do DOPS, ele foi defendido pela Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? Então, quando as pessoas começaram a denunciá-lo, esse cara é um torturador, aí a instituição Psicanálise no Rio acabou defendendo torturador, sendo que deveria ser o contrário, né? É por isso que a gente vai ter todas raízes conservadoras da psicanálise e da psicologia no Brasil, e que é uma vergonha mas a gente tem que encarar isso. Bom, o Barenblit era o contrário, né? Então ele era muito criativo, né? Ele era da Associação Psicanalítica Argentina, era ligado à IPA, mas acabou saindo por questões políticas, e ele sempre ficava inquieto em produzir novos dispositivos de intervenção. Então, primeiro a formação médica como psiquiatra, depois psicanalista, analista institucional, esquizoanalista. Ele foi a pessoa que trouxe o Guattari pela primeira vez ao Brasil, e foi um dos introdutores da esquizoanálise na América Latina, que já vinha trabalhando com esquizoanálise desde 73, lembrando que o Antiédipo foi publicado em 72, e criou esse campo chamado de esquizodrama, né? Esquizodrama que seria, de certa forma, ele fala assim, né? Se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos filosóficos, o esquizodrama é a arte de dramatizar esses conceitos filosóficos em dispositivos clínicos de intervenção. Só que a partir dessa dramatização dos conceitos filosóficos nesses dispositivos, há uma criação de novas cosmologias. Aí eu brinco, né? Não cosmologias, né? Novas caosmologias. Né? Então ele acaba criando vários outros conceitos, outras práticas muito interessantes. Então, de certa forma, o esquizodrama, na minha concepção, é o que foi criado
de mais singular a partir do pensamento de Deleuze-Guattari. Porque, claro, né, aí abrindo um parênteses, a gente tem que lembrar que nós, brasileiros, somos muito eurocolonizados. Então, como a filosofia europeia é difícil, né, muitas vezes é difícil compreensão, a gente fica mais preocupado em conseguir reproduzir com exatidão o que determinado conceito é, do que fazer eles operarem. Né? Então, a gente fica muito preocupado em falar, tal conceito é isso, quero reproduzir o conceito de forma exata, mas o conceito é uma ferramenta que tem que operar no mundo, e operar no mundo para potencializar a vida e destruir os processos de captura. Né? Então, o Barenblit, ele atualizou muito isso, e claro, né, também principalmente porque ele ficou fora da academia, por mais que ele tenha orientado mestrados, doutorados, tenha dado aula numa época, né, ele acabou ficando fora da academia, e de certa forma, né, ficar fora da academia acabou dando menos visibilidade à sua produção. Então, o que é interessante é que ele articulava muito essa questão de uma praxis, ou ele vai falar, né, de uma nomadopraxis, uma praxis nomádica, uma praxis nômade, inventiva, inquieta. Né? Então, ele sempre vai criar muitas clínicas. E aí vocês vão ver que está grafado clínica com K, é clínica com K não por relação com a Carol com K, né? Mas sim de clinos e clinamen, porque para ele a clínica, ao invés de ser o trabalho, né, de um profissional de saúde se debruçar ao leito do enfermo, a clínica de clinos e clinamen remete ao movimento das partículas subatômicas. Né? Então, o clinamen é quando duas partículas se chocam, se encontram, e há uma produção de um desvio nas suas trajetórias. Ou seja, a clínica com K do Barenblit não vai ser a clínica da adaptação, não vai ser a clínica vertical, mas vai ser a clínica do encontro e produção de desvios. Ou seja, vai ser uma clínica da produção da diferença. Então, o Gregório sempre ficou muito preocupado nisso. Né? Como que eu posso criar dispositivos para trazer esses outros modos conscienciais? É claro que ele não vai usar essa palavra. Né? Como que eu posso criar dispositivos que vão iniciar essas linhas de fuga, de fato, né? Não só aquela questão da gente falar no âmbito semântico, mas sim no âmbito pragmático. Né? Como que eu posso dissolver o eu? Né? Então, ele vai se estimular, né? Vai se inspirar por muitos campos, né? Aí vai abandonar a psicanálise, então ele vai trabalhar com a política, com a arte, com correntes psicoterápicas, com a Umbanda, com várias outras coisas. Né? Então, o teatro da crueldade do Antonin Artaud é uma grande inspiração para ele, porque ele quer trazer à superfície essas potências adormecidas do corpo. E, de certa forma, quer trazer essas intensidades em um corpo que está aprisionado. Eu acho que o Gregório foi muito genial, porque conseguiu trabalhar essa questão, e todo mundo que eu conheço que foi, de certa forma, esquizodramatizado pelo Gregório, tem uma grande afeição por ele, né? Porque a gente entra num campo de ressonância mais das intensidades do que do significante do consciencial, né? Então, nessa foto, né, que inclusive eu tirei do Gregório em 2019, em sua poltrona, em BH, em Belo Horizonte, aí tem 2 livros do Gregório, né? É um livro Esquizodrama 10 Proposições Descartáveis, que é um livreto, 50 páginas, e o outro, né, é o Esquizodrama, Teoria, Método e Técnica Clínicas, no qual ele colocou como coautores, né, a companheira dele, a Margarete Amorim, e eu tive essa honra também de ser um coautor, por mais que eu tenha escrito poucas páginas, mas talvez por eu estar pentelhando muito ele, né, Gregório, a gente tem que fazer o livro. Ele acabou me presenteando com essa participação. Então, eu vejo o método do Gregório nessa tríade, né? A tríade da cartografia, raspagem, produção. Então, essa cartografia, esse mapeamento dos vetores e diagramas de forças, essa cartografia das máquinas abstratas que estão ali no contexto. Aí uma raspagem de tudo que cerceia, de tudo que coagula o movimento, tudo que nos bloqueia do ponto de vista social, ou mesmo do ponto de vista intrapsíquico, né? Porque a gente sabe que tem estruturas, processos, formações psíquicas que podem coagular, bloquear o movimento e as forças. Né? Pode bloquear o desejo, ou pode
modular o desejo para outros caminhos. E, claro, após essa dessetorialização, deve haver a produção de outros aspectos, a produção de uma nova suavidade, né? Então, é muito interessante esse processo triplo, né? Então, o Gregório, eu já tinha dito, né, ele vai ter um pouco essa questão do psicodélico, mas também ele vai utilizar outras práticas de desteritorialização. Então, práticas corporais, como algo, né, que ele chama de digitopuntura, né? Não, na verdade ele não chama de digitopuntura, né, mas seria uma massagem que trabalha, né, a musculatura dura, né, uma intervenção na musculatura e nos nervos para que haja processos de desteritorialização. Gregório vai trabalhar com muita dramatização, então ele vai criar um dispositivo chamado multiplicitação dramática. Multiplicitação nessa ideia, né, de transformar o uno em multiplicidades. Então ele vai também trocar essa ideia da análise para o drama. Então, ao invés do método, né, então, ao invés de ter uma esquizoanálise, é o esquizodrama, ou seja, não é uma análise dos fluxos esquizo, mas essa dramatização dos fluxos esquizo, ou seja, mais uma experimentação. Vamos colocar esses fluxos esquizo em jogo para ver o que rompe de diferença e intensidades, né? Então, obviamente, os processos de catarse vão ser fundamentais, porque a catarse não vai ser mera descarga energética. A catarse também vai ser um estado, um momento, uma brecha interessante de criação. E, para tanto, né, ele vai utilizar dispositivos de média para alta intensidade, tanto, né, a respiração holotrópica, né, então, esse procedimento que o Stanislav Grof, né, da República Tcheca, né, mas que morava nos Estados Unidos, ele utiliza para ter essa modulação consciencial. Então, o Gregório utilizava, né, esses dispositivos de respiração holotrópica com a gente, por isso que eu quis chamar, né, o subtítulo dessa fala de delirar respirando, né, como que a gente vai atingir outros modos conscienciais a partir da respiração. Então, respiração holotrópica é uma forma, da mesma forma como Deleuze e Guattari citam, né, embriagar-se com água potável. Embriagar-se com água potável. Eu nunca me embriaguei com água potável, né, mas eu já, assim, delirei respirando. E um modo muito interessante, né, que eu gosto sempre de citar, sempre quando eu falo, eu cito, que é a transeanálise. Então, a transeanálise seria um pouco essa questão, né, como levar essa experiência de transe no consultório, né, como fazer uma clínica do transe, né? Bom, então daqui a pouco eu volto na transeanálise, né? Então eu falei um pouco do Barenblit para a gente pensar como podemos modular essas posições conscienciais, como podemos ter essas outras experiências. E sabemos que há vários dispositivos para a sua produção, né? Não só os psicodélicos, como os próprios dispositivos religiosos. Eu vi vários relatos, eu nunca participei, mas se um dia alguém me convidar, eu vou, né? Aí tem algumas partes de alguns cultos, né? Alguns cultos evangélicos que eles trabalham processos de modulação consciencial, né? Só que é claro que às vezes é muito mais dirigido, aí tem uma estratificação do processo, mas eles trabalham com essa questão do transe, né? E a transeanálise foi criada, né? Na verdade foi criada, né? Esse termo foi criado pelo Georges Lapassade. Georges Lapassade é um analista institucional bem anárquico, né? Francês também, né? Que já esteve no Brasil algumas vezes. E aí um dos seus livros é esse aqui, né? O Segredo da Macumba, né? Que ele escreveu com Marco Aurélio Luz, né? Então o Lapassade é interessante porque ele começa mais marxista, depois fica um pouco mais psicanalista, fica Freud marxista, mas aí ele vai ter uma transição de teorias e práticas, né? Ele vai se aproximar, né, de uma leitura mais corporal
da bioenergia, né, tanto Reich como Lowen, mas também das correntes do potencial humano. E depois do rap, né? Então, até tem uma foto legal que encontrei, né? Que tá com o disco do Public Enemy. Aí tá assim, o professor de rap, um velhinho, né? Professor de rap na França, né? Aí trabalhar o rap com a população, né? Dos imigrantes, né? Da Argélia, né? Que moram nas periferias francesas, né? Nos banlieues. Então é interessante que essa é a potência do pensador, né? O pensador que vai utilizando vários recursos e não fica estagnado, né? Quem fica estagnado é a doxa, o dogma, a igreja, mas o pensador não. Mas aí, voltando um pouco na transanálise, então o Lapasade viajava muito e ele ficou fascinado com os rituais de voodoo e do candomblé. Então a questão dele foi essa, né? Como eu posso levar esse processo para o consultório? Será que é possível? Né? Será que é possível? E o que daria, né, essa modulação das posições conscienciais? E aí o Gregório Barendit fez com a gente. Né? Ele fez com a gente numa formação que eu fiz com ele. Ele fez faz tempo, né? 2002 ou 2003, já não lembro o ano. Acho que 2003. É impressionante. Impressionante porque, de certa forma, o consultório vira um terreiro. Nesse trabalho corporal, essa gira, né? Essa gira. E aí, às vezes, eu faço isso também, né? Mas com certo receio. Mas é muito interessante como que, respirando, dançando, girando, a gente pode chegar a esses estados delirantes. É claro, inicia-se estados delirantes, no qual a gente trabalha essas linhas de fuga, buscando um processo de elaboração. Mas, obviamente, como é muito intensivo, a gente também tem esse risco de uma deriva esquizo antiprodutiva. Por isso que a gente tem que ter muita prudência, né? Muita prudência quando utilizamos dispositivos de desteritorialização, né? E no caso, estou falando da transianálise, né? Não há uso de psicodélico nenhum, mas o risco, né? O risco de tangenciar uma linha de autoabolição é muito alta também, né? Por isso que, se alguém quiser fazer isso, faça com profissionais que já têm experiência, ou que façam com terreiro, com pai de santo, etc., que também já tem experiência. Então, a gente tem que ter prudência de fato, né? E até que eu vou falar outra coisa que eu sempre falo, mas não está programado, que quando a gente fala em psicodélico, desteritorialização, a gente quase chega ali no liame com a morte ou autodestruição. Por quê, né? Porque muitas vezes a gente acha, né? A gente fica nessa coisa, desteritorializar. Então vamos levar o corpo ao máximo. Né? Então vamos nos drogar, vamos ter experiências radicais, extremas, né? Mas isso é muito perigoso. Inclusive, o Deleuze recebia essa crítica, né? Na época do curso do Antiédipo, em 71, que ele recebia a crítica que havia muitos dos seus estudantes que tomavam heroína, né? E é uma coisa boa que no Brasil a gente tem acesso muito restrito à heroína, né? Porque a heroína é aquela droga, aquele anestésico que as pessoas viram trapos humanos. Né? Então, o Deleuze recebia a crítica. Olha só, você fala de uma filosofia da vida, mas olha seus estudantes ali jogados no chão. Né? Quem já teve a experiência de viajar em algumas cidades do centro da Europa, né? Então a gente vai andando mais naquele centro escondido, a gente acaba vendo várias agulhas, várias seringas, mas quando a gente vê as pessoas jogadas no banco da praça, assim, é um pouco deprê, né? Uma experiência assim, um pouco chocante, na minha opinião. E a Deleuze, ele falava, não, isso é o contrário do que eu consigno, né? Porque eu quero discutir a filosofia para potencialização, mas nesse caso são trapos humanos que se constituíram. E que, no caso, na minha leitura, foi essa experiência desterritorializadora sem prudência. É por isso que o Deleuze e o Guattari sempre vão falar da prudência, porque a gente sabe que pode chegar em lugares difíceis, né? Difíceis de lidar sem o apoio, por isso tem que ter muita prudência, inclusive quem for, né? Se a gente tem pessoas que trabalham com desterritorialização, tem que haver um enquadre, né? Um enquadre de continência para que as pessoas não se percam. Né? Bom, então estou falando um pouco do nosso amigo Lapasade, né?
Então, a ideia é também pensar isso, né? O corpo como uma instituição, né? Então, quanto o nosso corpo é codificado, né? Então, não só uma questão da rostidade, né? O rosto como instituição, o rosto estratificado, e o próprio corpo também, né? E aí, se a gente faz uma autoanálise, vemos como o nosso corpo está capturado pela lógica do capital, né? Então, se nesse corpo que hipertrofia e que treina a todo momento, inclusive eu tenho um artigo chamado Corpo Capital, né, que eu falo sobre isso, se a gente não está escravizado pelo corpo capital, a gente está escravizado pelo seu negativo, que é pela culpa de não seguirmos essa modulação capitalista, essa grande hipertrofia, né, que se tem, né? Então, obviamente, a gente pode sim desterritorializar, né, libertar as energias do corpo. E tanto o Barenblit como o Lapasad, né, de certa forma, eles fazem toda essa teorização, né, de como, do que emerge ali, da possessão, né, a possessão como uma espécie de festa terapêutica. E claro, quando a gente fala em possessão, a gente não precisa pensar que é um espírito, né, vindo no cavalo, né, nós enquanto cavalo, a gente não precisa identificar o processo, né, a nossa questão é pensar como essas energias, né, essas diferentes energias se incorporam e o que entra em jogo, né? E tanto principalmente o Lapasad, né, mas o Barenblit também, eles vão se apoiar um pouco, né, em teorizações do Reich e do Lowen, né, para conseguir trabalhar esse corpo e de uma forma de efetuar uma distensão energética frente a isso que está contraído e bloqueado. Inclusive, o próprio Deleuze-Guattari, eu estava relendo um dia, né, o Platôs, aí encontrei uma nota de rodapé, né, que eles falam das couraças caracterológicas no Reich. Né? Eu falei, olha que legal, né? E aí um dia eu vou ter que fazer uma outra releitura buscando as coisas que eles falam do Reich, não o Reich da análise do caráter, né, mas o Reich vegetoterapeuta, para ver quais pistas que eles gostavam sobre a intervenção corporal, né? Então, no caso, a gente vai trabalhar toda essa produção delirante, todas essas intensidades que vêm. E no caso, né, quando a gente fala em transe ou modulação da consciência, sabemos que muitas vezes foge do meramente verbal, né? Então, pode haver transformações incorporais, intensidades que não têm registro significante. É um pouco aquela sensação que tudo mudou, mas eu não sei o quê. A gente fala, não, mas o que aconteceu? O que você sentiu? Eu não sei descrever, mas eu sei que tudo mudou. Então é muito interessante que a gente, quando a gente trabalha dispositivos assim, né, com respiração holotrópica ou mesmo transeanálise, a gente vê o quanto a dimensão assignificante pode ser mais interessante do que o significante, muito mais interessante que o verbal, né? Porque a gente vive essa captura, né? A captura da consciência, também a captura do representante, do significante e da linguagem, né? Então tudo é linguagem, tudo é discurso, mas aí trabalhamos na esquizoanálise, no esquizodrama, outras materialidades, né? Que o Deleuze-Guattari vão falar da significante e que também teríamos que criar um novo nome para o assignificante, né? Bom, estou me cansando um pouco, acho que a gente já falou 1 hora, né? A gente podia abrir para perguntas, e aí tem essa outra parte aqui das cartografias, né? Das máquinas psicopolíticas. Isso a gente pode marcar outro dia, eu falo disso outro dia, né? A gente pode ir terminando aqui na transeanálise. Alguém tem alguma questão, um comentário? Eu tenho... Pode falar. Tem o Timothy Leary, que ele escreveu 2 livros aí famosos, meio que uma biografia, uma espécie de biografia, e um inspirado no livro Tibetanos dos Mortos. Como você lida com essa influência dele na contracultura e nessa tentativa dele de criar um guia para você utilizar os enteógenos, os psicodélicos, para ter uma viagem guiada assim e compreendendo esses limites das passagens da onda da viagem, né? Acho que era Surf, o livro principal dele, alguma coisa quanto surf na psicodelia. E aí
ele cria esse mito com ele, que ainda que ele foi perseguido pela CIA e por outros órgãos governamentais por causa da pesquisa dele. Eu não li o Timothy Leary, né? Então não tenho conhecimento maior dele, mas obviamente ele usava essa questão da contracultura e psicodélica como expansão da consciência, como outras experienciações, né? Outras afetações que eu sempre acho muito interessantes. Mas assim, eu não posso me aprofundar sobre o Timothy Leary, porque não o conheço profundamente. Mas tem todo o movimento da contracultura da época, né? Então, os próprios beatniks, eles também tinham toda essa questão psicodélica, alcoólica também, e o flerte, né? Um flerte com a filosofia oriental. Então, tem aquele livro do Jack Kerouac, que é alguma coisa, os vagabundos iluminados, né? Então, tem toda uma questão ali de bodhisattva, aqueles de Satori, né? Mas eu acho que o que é interessante é essa linha de fuga, né, que eles querem criar frente à lógica do homem ocidental civilizado, né? E aí, obviamente, não só o Timothy Leary, também a gente vai ter a obra, né, do Carlos Castaneda, que também vai trazer toda essa questão, né, dessa ampliação da consciência, dessa ressubjetivação, né? Ressubjetivação, sair da lógica normalizadora, né? Da lógica disciplinar, como o Foucault teoriza. Então, creio que é algo muito interessante. E, isso que eu queria chegar, né? Então, eu sou muito a favor de experiências transformadoras das pessoas, né? Experiências transformadoras, obviamente, que tenha uma boa continência, né? Um bom território de prudência. E, então, quando a gente fala em LSD ou cogumelos, a gente vai ouvir muitas experiências exitosas que deram certo, mas também a gente vai ouvir sobre algumas experiências que podem ter sido um pouco contraprodutivas. Mas eu cito o caso do Mike Tyson, né? O Mike Tyson, hoje, quando a gente vê entrevistas dele, a gente vê a sua carreira, é alguém que está muito bem, né? Está muito produtivo, né? Muito reflexivo. Então, às vezes, até eu escuto o Mike Tyson falando, refletindo sobre sua vida, a relação com os filhos, eu quase vejo como se fosse um filósofo. E aí ele coloca que tem um ponto de inflexão ali, um ponto de dobra, né? Uma curva, né? Uma curva que ele faz do período que estava na bancarrota, estava violento, agressivo, e aí essa curva que ele faz é quando ele toma os cogumelos mágicos. Então ele conta que ele toma os cogumelos mágicos, ele tem uma série de insights, né? Uma série de elaborações, uma série de constatações que ele não tinha no modo consciencial ordinário, né? Que ele vivia, e que foi muito reabilitador para ele. Até ele falava, né, que ele tinha uma certa periodicidade que ele tomava os cogumelos mágicos. Então eu vejo como um uso muito potencializador, e que está, né, um pouco nessa onda do Timothy Leary. Mas claro também, né, tem todo o reverso, né? Então, por um lado, a gente pode positivar, né, o uso de psicodélicos, mas por outro lado, a distopia que vem pela frente é muito perigosa, porque a gente sabe que essa positivação dos psicodélicos vem por um grande interesse da indústria farmacêutica transnacional em patentear esses psicodélicos, né, o DMT, MDMA, LSD, e que a indústria farmacêutica vai ter lucros tremendos, né? E aí eu fico pensando, se um dia, né, no Brasil, rompermos a pauta da moralização, quem vai lucrar, né, quem vai lucrar com a administração dos psicodélicos vão ser as grandes indústrias farmacêuticas, né? E também tem aquele próprio risco de que, às vezes, da mesma forma que aconteceu com a Ritalina, né? Então, as pessoas tomam muito mais Ritalina do que a existência do TDAH. E, de certa forma, é o risco, né? O risco que a gente vai ter que ficar tomando as microdoses, os psicodélicos, mesmo sem precisar, e, de certa forma, seremos mais facilmente controláveis. Mas, por outro lado, também, né, a gente tem que pensar nessas utopias, né? Não só na distopia, e o próprio Mark Fisher falava sobre as possibilidades, né? Quais são as possibilidades de romper o capitalismo,
né? Até no livro Realismo Capitalista tem aquele subtítulo da tradução, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas aí, próximo da sua morte, ele vai hipotetizar sobre um pós-capitalismo. E depois ele vai falar, mas pós-capitalismo eu não sei, mas será que então um comunismo ácido, né? Será que um comunismo ácido funcionaria, né? E então é interessante esse ponto de encontro, né, entre essa questão dos psicodélicos, ou mesmo o ácido, né, um ácido de desteitoralização, né, desteitoralizar essas lentes conscienciais em que nos estruturamos para a utopia, né, uma utopia ativa de outro modo de relação com a vida e com as pessoas que saísse desse ritmo frenético do neoliberalismo, né? Eu não sei se... Uma última pergunta e eu passo para o Gap, desculpa aí, Gap. O Timothy Leary tinha essa onda de uma pesquisa coletiva, mas que era centrada ainda na universidade, mesmo quando, mas aí até a época da perseguição dele. Aí eu fico pensando, tem esse cercamento jurídico e político sobre as pesquisas, eles tensionam bastante, mas depois, como você falou, essa recaptura pelo mercado, pela via do capital. Aí isso acontece da mesma forma, mexe de um processo mais violento no caso da apropriação cultural, porque temos aí saberes indígenas, africanos e até da Ásia, que são demonizados, seja por uma via religiosa ou por uma questão jurídica legal do Estado. Aí depois a gente tem processos de culturas de classe média alta, burgueses, fazendo essa apropriação cultural dessas culturas, mas deturpando esses saberes e colocando em risco a própria vida dessas pessoas pela forma como elas vão utilizando isso. Como lidar com isso e, ao mesmo tempo, esses mesmos grupos, eles apoiam as formas e até financiam as repressões aos grupos, né? Porque a gente já teve o tabaco, que era dos indígenas, e é apropriado pela indústria do tabaco, né? Que transforma ele numa indústria do câncer, para termos uma indústria de tratamento contra o câncer e do vício em tabaco, né? E temos a cocaína, temos uma guerra contra os cocaleiros e a planta da coca, mas temos ela toda utilizada na indústria farmacêutica, mesmo para utilizar os anestésicos para as tatuagens, e tem uma perseguição contra esse grupo, uma indústria ilegal que financia a indústria da guerra e das armas, né, que a gente tem os documentos da CIA que utilizou o tráfico de cocaína e heroína para combater os Panteras Negras e para financiar guerras no Oriente Médio. E aí a gente tem como lidar com como as pesquisas podem tentar abrir as pessoas para esse duplo processo que é a apropriação cultural dos saberes ancestrais, e abrir uma alternativa para uma pesquisa coletiva, mesmo que seja universitária, desses enteógenos e pesquisas com psicodélicos, escapando da indústria do mercado negro e da indústria farmacêutica da Big Pharma. Bom, Paulo, você colocou uma grande reflexão aí, nem vejo como se fosse uma pergunta, de fato, né? Mas, obviamente, a gente vê que há uma captura, né? Uma captura do mercado de diversos processos. E, claro, a gente tem que ter a crítica da captura, a crítica da apropriação, a crítica desse uso, né? Desse uso predatório, né? Que o mercado, os grupos dominantes fazem, mas também a gente não pode reduzir ao âmbito molar, né? Ao âmbito ou do juízo, isso é ruim, né? O que a gente tem que perseguir sempre são essas ramificações, esses pequenos desvios, essas linhas de fuga, né? Essas linhas de fuga no sentido de que se essa coisa que está apropriada está no centro da visibilidade, vamos fazer isso explodir, né? Vamos fazer isso explodir e não ser apenas um outro produto. Porque as coisas vão ser paradoxais, né? Podem ser ter duas, três, quatro significações ao mesmo tempo, né? No que se refere à apropriação.
Mas a questão, né, assim, então vai ter uma captura do mercado muito forte, claro, né, sobre os psicodélicos, que nós, pequenos consumidores, pequenos cidadãos, não teremos jurisdição sobre, né? Então, da mesma forma do canabidiol, né? O canabidiol é caríssimo, é muito caro o canabidiol, se a gente quer consumir como cidadãos, né? Então, e as terapias, né? As terapias com psicodélicos nos Estados Unidos são caríssimas também. Estava vendo valores, né? Agora eu não vou saber com exatidão, mas era coisa assim no âmbito de $18 mil, um protocolo de 5 meses, algo assim, é caríssimo, né? Não é coisas que nós, pessoas normais, conseguimos pagar. Então, não só uma exploração da indústria farmacêutica, mas também vai ser a população com enorme poder aquisitivo que vai poder participar. Mas o âmbito da cocaína é muito interessante, né? Porque o que você falou, ao mesmo tempo que há uma criminalização do cocaleiro, lá quem está cultivando a folha de coca, mas a gente tem que pensar da forma inversa, né? Será que o problema do tráfico da cocaína é da Colômbia, da Bolívia, ou é dos compradores? Né? E dos compradores que, de certa forma, falando dos compradores dos Estados Unidos, é esse país que precisa desses estimulantes para manter a máquina girando na maior velocidade possível. E não é à toa, né, se a gente for pensar, né, a questão da cocaína. Então, não é o Pablo Escobar, né, que criou a epidemia da cocaína, mas são os consumidores que querem comprar mais e mais. E não é à toa que nos Estados Unidos o Adderall, a anfetamina é legalizado. Né? Então, as pessoas podem tomar anfetamina para trabalhar, e a gente tem esse extremo, né, esse estado do extremo, esse agente do neoliberalismo tem que acelerar o máximo possível para trabalhar, né, então ter esse modo consciencial da hiperprodução, e aí ele tem problema para apagar. Aí para apagar também vai ter que tomar o anestésico. E aí é o pessoal que está tomando muito fentanil, né? Então a gente chega nessa contradição. Adderall para trabalhar, fentanil para dormir. Adderall para trabalhar, fentanil para dormir. As doses vão aumentando mais, e acontece o quê, né? E aí o corpo estoura. E por isso que a gente tem esse número crescente de mortes por overdose de fentanil e outros opiáceos. Né? Então, obviamente, essa questão da cocaína vai estar muito ligada assim, ao mercado. Então, aproveitando aí o contexto, né, digamos assim, da dimensionalidade dos desvios possíveis enquanto micropolítica, eu gostaria de trazer a questão para um âmbito mais teórico, no sentido de que também não havendo essa distinção, né, de uma perspectiva teórica, dentro de um sentido demarcador, majoritário, acerca da materialidade. Então, digamos assim, você falou um dado momento que eu citei lá no início, né, sobre a questão da potencialidade da fantasia como sentido demarcador em detrimento da imaginação como uma perspectiva, digamos assim, menos potente, né, que é algo que o Deleuze demarca referente a uma certa demarcação da negatividade que aparece mesmo em Spinoza. E isso é interessante demarcar porque eu também estudo Deleuze e Guattari há um tempo e geralmente nos meios onde circulam Deleuze e Guattari é muito comum se utilizar Spinoza, digamos assim, como um dissolvedor absoluto da negatividade majoritariamente hegeliana, né, da dialética hegeliana. Né? Só que há na minha percepção, tá? Há uma disponibilidade dos possíveis encaixes acerca de como é utilizada essa possibilidade da negatividade. Eu digo isso por quê? Porque se fala de clínica, se fala de organização social, se fala do uso de psicodélicos como digamos assim, possíveis desterritorializantes, né, dessa centralidade do eu, né, que se torna um eu que passa de uma parcialidade para uma totalidade, né, e aí é interessante, digamos assim, se disponibilizar aos processos assignificantes dentro de uma relação mais geral, dentro de um possível desvio dentro dos processos mais afetivos, né? Eu me pergunto como é que você percebe, digamos assim, a possibilidade da engendração dentro das relações institucionais majoritárias, né? Como é que isso possivelmente, né, se engendra dentro de uma espécie de dessubjetivação dos processos
majoritários, dentro do sentido da produtividade das subjetividades, né? Como é que isso se relaciona, de modo geral, nas nossas vicissitudes comportamentais, né? Dentro de... lógico que não é só uma questão de criar uma espécie de um oposicionismo aos processos mais gerais dentro do sentido macropolítico, né? Porque os desvios, já de certa forma, eles implicam numa espécie de implicação direta com o real, né? Sem mediação de um processo, digamos assim, simbólico, estratificado, né? Que anteceda uma determinada perspectiva formalista como possibilidade de engendração material. Então, como é que você percebe, talvez, essa questão da fantasia como possível elemento de transgressão da materialidade, de apropriação dessa capacidade de produtividade em relação a essa demarcação de uma certa negatividade que o Deleuze tenta combater, e por vezes ele é atribuído, como por exemplo tem na reflexão do Byung-Chul Han na topologia da violência, como uma espécie de, digamos assim, de positividade demarcadora dentro de um sentido supostamente arborescente. O que é que você acha desse tipo de crítica, né? E como é que isso se desenvolve dentro de uma zona de encaixe a partir das posições demarcadoras dos processos conscientes que você elabora aqui, né? Eu me esqueci a palavra que você utiliza, né? Mas das posições, né? Das posições demarcadoras a partir da perspectiva dos processos conscientes como criatividade em relação à possibilidade da fantasia e a partir dessa questão do Spinoza, né? Dessa demarcação da negatividade pelo Spinoza. Como é que você percebe isso? Creio que sua fala já é bastante complexa, né? Então vou só associar algumas coisas do que eu posso entender, mas obviamente creio que eu não vou responder bem, né? Mas se a gente pensarmos os mecanismos de governamentalidade atual, há uma captura da atenção, uma captura do imaginário, em que o próprio fantasiar já é um processo capturado, né? Um processo capturado que tem efetivação da axiomática do capital, né? Ou seja, é uma engrenagem do capitalismo, né? Então, o que é o extremismo de direita, se não uma fantasia coletiva produzida pelo marketing como forma de persuasão da população, né? Da população delirar pelo Bolsonaro, adorar o Milley, né? O que é o Milley, o que é o Bolsonaro, né? O Trump já é um hipermagnata, até o Guattari já, muitos anos atrás, ele brinca, né? Um dia veremos o Trump presidente. Então, de certa forma, essa captura do imaginário, né? Uma captura do imaginário efetuado por uma noopolítica, né? O noopolítica, no etimologicamente vem de pensamento e política, né? Poder sobre, a noopolítica que o Maurício Lazzarato ele teoriza, né? Ele vai falar que haverá, então, nos mecanismos de governamentalidade, uma transição da biopolítica para a noopolítica, né? Onde até o nosso sonho vai ser capturado porque o poder vai se dar sobre nosso pensamento, nossa memória e nossos afetos, né? Então, fala um pouco dessa captura da atenção e do pensamento e do imaginário via extremismo de direita, mas a gente pode pensar outras formas de captura, né? Não só a captura neoliberal, que também cria um imaginário, uma modulação desejante, mas o próprio discurso do amor, o imaginário do amor, né? Querer ser amado, e aí querer encontrar o amor da vida, né? Então, o quanto isso é a modulação de formações fantasísticas, né? Eu acho que, então, há toda uma captura da consciência, do desejo, do ideal, nessas formações monogâmicas, em que temos que ser amados, ou encontrar um grande amor, ou, claro, né, a versão monogâmica no modo mais tradicional disciplinar, e no modo capitalista, né, a gente vê essa ideia do poliamor. Mas, por outro lado, então a gente poderia pensar, né, uma negativação da fantasia coletiva como engrenagem da governamentalidade, mas, por outro lado, o Deleuze e Guattari, no Antiédipo, eles vão falar, né? Não é onde a ide o ego deve advir, né? Que é aquela fala famosa do Freud. Eles falam, onde a ego que haja mais ide, né? Haja mais ide. Então, no caso, onde há esse eu consciencial, organizado, possa haver a produção de mais intensidades significantes. Intensidades significantes que podem e adquirem diversas máscaras distintas, né? Então, uma fantasia pode ser uma máscara para uma intensidade significante. Então, de certa forma, é isso, né? Quando há eu identitário consciencial
que haja mais delírios, haja mais produção delirante, haja mais sonhos, né? Que a gente possa sonhar mais, né? Eu acho que isso que é interessante, que a gente pensa da esquizoanálise, né? Que essa máquina, né? Essa máquina consiga maquinar mais fluxos, né? Fluxos outros que não só a questão da consciência ordinária. Então, nesse caso, né? A fabulação de outros mundos, a criação de outras experiências, ansiar outros desejos, né? Eu acho que são linhas muito interessantes para que possamos ir nesse caminho da potencialização da vida. Porque, de certa forma, né, a gente acorda às 5 da manhã para treinar, depois já vai trabalhar, aí come uma comida sem gosto para não engordar. A vida vai se tornando cinza, né? Vai se tornando cinza. Aí toma estimulante para trabalhar, sonífero para dormir, calmante para dormir. Então, como a gente pode criar outros possíveis a partir dessa vazão desses fluxos assignificantes, que pode ser um modo de fantasiar, mas fantasiar outros mundos que nos leve à utopia ativa, e não esse fantasiar da transcendência, que, de certa forma, o fantasiar da transcendência, o ideal da transcendência, é um mecanismo defensivo para não lidarmos com o real, né? Mas como a gente pode fantasiar com o real, né? Delirar com o real, e creio que essa ideia de modulação das posições conscienciais tem tudo a ver com essa irrupção desses outros fluxos. Bom, 9 da noite, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para a gente finalizar. A última pergunta: como pensar o momento apocalíptico aí da psicoesfera, do consciente a nível coletivo, que se tornou mais atomizado, isolado e parece caminhar para uma fobia da presença, né? Como é que podemos incentivar novos encontros aí? Sei que fugindo do assunto assim, mas mas a fuga é o caminho, né? Então, eu creio que essa atomização do indivíduo, essa criação do indivíduo isolado, é o efeito direto da governamentalidade que vivemos, né? Então, essa governamentalidade liberal, né, neoliberal, na qual o ideal da liberdade é o mecanismo de governo, né? Então, essa ficção da liberdade é um mecanismo de governo neoliberal que faz com que a gente se iluda, né, que é algo... estamos realizados, somos livres para fazer o que queremos, mas o que é interessante é que esse ideal é o próprio mecanismo de persuasão de governo, né? Então, isso não tem o que fala, o próprio Nicholas Rose, que pode entender, né, como um autor Foucaultiano bastante interessante. Então, é meio isso, né? Somos livres para trabalhar mais, de certa forma. Então, não vivemos mais a vigilância do panóptico das sociedades ordinárias, vivemos livres no campo aberto da cidade, né, no caso, sociedade de controle, mas, de certa forma, somos programados para trabalhar mais ou trabalhar mais ainda com essa liberdade. Vivemos em grandes capitais, em grandes cidades, que são espaços interessantíssimos de encontro, mas ao invés de nos encontrarmos com as pessoas, cada vez mais nos isolamos. Então, o que a gente tem, de certa forma, a figura paradigmática da sociedade é o incel, né? O incel, os celibatários involuntários, que são essa grande massa, né, de votantes dos extremistas, né? Então, a gente virou esse incel com modalidades de práticas sexuais via mediação da tela, né? No caso, o acesso à pornografia, a masturbação, o vício da masturbação, né? E realmente, então, a questão é, né, como que a gente consegue criar uma flexão desse vetor para que haja um investimento na produção de laços e de um comum. Mas também é uma questão né? Será que o laço presencial, né, o laço presencial vai ser o que vai conectar essas outras sociabilidades ou não, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que essa propagação dos incels está levando ao declínio, né, ao esgarçamento do laço social. Mas essa também é a questão de $1 milhão, porque é só a gente lembrar quando a pandemia irrompeu, o Slavoj Žižek, ele falou que a pandemia da Covid ia ser o golpe do Kill Bill contra o capitalismo, né? Então, a pandemia acabaria com o capitalismo e nós criaríamos outra sociabilidade.
Mas logo em seguida, no dia seguinte, o Byung-Chul Han recebeu um texto falando que não acreditava nisso, que a pandemia estava dando... como poderia dizer? A pandemia estava sofisticando os mecanismos de vigilância, pegando a tecnologia chinesa, e que não iria acabar o capitalismo e aumentaria mais o isolamento, etc, etc. Foi o que aconteceu, né? Então, como podemos resgatar, né? Resgatar a produção de um comum, uma produção de um comum entre nós, mas entre nós que hoje estamos muito hostis aos outros. Então, é a questão da produção, né? Produção de um outro comum. O Mark Fisher, ele fala, né, desse comunismo ácido, né? Então acho que é uma proposta, né? Mas de qualquer forma a gente teria que atingir, né, outros modos conscienciais mais coletivistas e menos celibatários, né? Então, quando eu falo do incel, o incel é a constituição das máquinas celibatárias, mas a máquina celibatária no sentido de construir esses claustros. E então, realmente, a gente está mais no caminho de uma distopia do que dessa utopia ativa. Mas, obviamente, temos que apostar, experimentar e criar, né? Eu ri aqui rapidamente, eu sei que você vai encerrar, até porque justamente uma pessoa me perguntou no inbox essa semana sobre a questão da máquina celibatária, né? E há um trecho ali do Antiédipo que meio que Deleuze e Guattari, eles fazem um desdobramento acerca da potencialidade também da máquina celibatária, né? Porque não há majoritariamente uma questão de uma substancialização, mas há uma espécie de conexão, né, que pode, digamos assim, tornar central essa perspectiva da máquina celibatária, né? Então, interessante, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, pela exposição assim, riquíssima. Só fico com a pena porque você não terminou, né? Posteriormente, você pode mandar o material para a gente dar uma olhada, ou marcar um outro momento para a gente continuar. Eu gostaria de ver a conclusão da sua exposição. E agradecer e abrir o espaço aí para você falar. Eu agradeço o convite, né? Eu sempre me divirto com esses diálogos. Na verdade, eu cheguei, acho que num terço só, mas eu vi que a hora foi correndo e falei, não vai... É melhor a gente parar por aqui pensando. Mas, obviamente, a gente pode fazer essas outras discussões, porque eu não trabalhei, né, os diagramas dos modos conscienciais, né, os diferentes tipos dos modos conscienciais, mas a gente tangenciou também um pouco essa discussão, né? Mas, obviamente, a gente pode criar outros diálogos no futuro. Tinha umas fotos para mostrar também, umas fotos legais, mas aí fica para a próxima. Nada acaba, né? Nada acaba, tudo se interrompe, e é bom quando as coisas se interrompem, porque a gente pode criar outras linhas dessas ramificações. Ok, então perfeito, muito obrigado. O leitor vai falar alguma coisa antes de encerrar, leitor? Eu ia pedir só para terminar falando como você enxerga que devemos ler teoria. Que foi feita uma pergunta para a Mackenzie Vac sobre se estamos lendo teoria errado, e ela fala que nós devemos ler teoria como lemos uma obra de arte, outras coisas, de diversas maneiras, não só como de uma forma estratificada, séria. Aí, como você lê teoria e como você enxerga que nós devemos ler teoria? Eu sou muito ignorante no que se refere à arte, né? Eu gosto de arte, mas sou bem ignorante. Então, primeiro, não devemos ler teoria como se fosse uma Bíblia. Temos que sair da igreja, não somos apóstolos nem discípulos. Temos que ler teoria como pedreiros, como operários. Fazer a teoria operar, agenciar ferramentas, né? Então, o conceito como um martelo para quebrar, como chave de fenda para apertar, maquita para cortar, né? Então, sempre agenciando esse conceito para uma leitura do real ou para intervenções no real, né? E só assim que funciona. Então, a teoria tem que convir, mas convir para trabalharmos, né? Então, ler como pedreiros para que a coisa funcione e nunca como padres, de forma alguma. E como obra de arte, eu não sei, porque eu sou um pouco ignorante nisso, mas a ideia de desconstruir e construir, para mim, sempre é o mais legal, e as teorias nos potencializam a isso. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu, pessoal. E acompanhem o trabalho aí do Domênico O e se inscrevam aí nos canais. Valeu. Muito obrigado.